Reproducanda 2019, no caminho do boi. Flávio Dutra de Rezende, que é zootecnista, graduado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. É pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA. Eu procurei focar mais especificamente na parte da recria. Já que o meu amigo Zequinha produziu o bezerro, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer a parte mais fácil do negócio, que se chama recria. Vocês concordam com isso? Parte mais fácil do negócio? Bem, qual que é o nosso grande gargalo hoje na pecuária brasileira? A nossa recria é longa. Estamos falando de recria aí de 2 anos e pouquinho. O que significa isso? Nós vamos abater bois de 3 anos ou mais. Uma pergunta aqui. Quem é que abate boi com 3 anos ou acima de 3 anos? Levanta a mão. Chinês não vai mais querer comprar esse boi, viu? Chinês quer comprar boi abaixo de 30 meses de idade. Eles podem comer gafanhoto, rato, escorpião, pode comer qualquer tipo de porcaria, mas eles querem boi novo, tá? Se você estiver abatendo boi muito velho, tome cuidado, porque já o frigorífico não mais vai querer comprar o seu animal. Por exemplo, eu moro em Colina, trabalho lá na fazenda em Colina, Barretos, tem um frigorífico do Minerva ali ao lado, 100% da produção deles é para a China. Eles não querem bois mais acima de 3 anos de idade e pronto, acabou. Ou seja, se a gente estivesse produzindo lá, a gente não conseguiria fazer isso. Quando a gente pensa em pecuária especificamente, tá? Nós vivemos ainda num passado de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então, a gente não espera conseguir nada se eu estiver só falando em acho isso ou acho aquilo. Nós precisamos estabelecer alguma questão de tempo. O tempo você que decide. Ou seja, se eu vou fazer uma recria, eu estou fazendo uma recria que começou agora, você tem que ser capaz de planejar pelo menos o mês que você vai abater esse animal. Pelo menos eu esperaria que fosse o ano que vem. Em qual mês do ano você fazer isso? Ao fazer isso, você está estabelecendo um tempo. Agora, para se fazer isso, existem vários caminhos. Qual é o melhor caminho? Não existe essa resposta. Cada fazenda tem a sua especificidade e a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Qualquer negócio hoje que nós estamos trabalhando está diminuindo margem. Se você for dono de um boteco, se você for dono de um supermercado, se for dono de uma fazenda, qualquer atividade que nós estamos fazendo, a margem está ficando cada vez mais apertada. E só tem um caminho para resolver isso. Começar a produzir mais no mesmo local onde eu estava. Ou seja, na minha fazenda, se eu produzo X arrobas por hectare ano, eu simplesmente tenho que aumentar essa produtividade. Agora, aumentar essa produtividade até quando? Né? Não adianta eu aumentar essa produtividade e, para aumentar essa produtividade, gastar mais do que aquele aumento de produtividade estaria me retornando em recurso financeiro. Né? Bem, pensando nisso, pensando em recria, né, eu vou estabelecer um cenário só para a gente bater um papo. Bem, o que está acontecendo com o peso? O que está acontecendo com o peso dos bezerros, tá, desmamados? Graças a nossos amigos aí da genética e da reprodução, estamos cada vez desmamando bezerros mais pesados. Isso é bom. Tá? Ou seja, eu tenho um material na minha mão que é de qualidade. Pelo menos eu esperaria que ele fosse de qualidade. Só que junto com esse peso do bezerro, está vindo o quê? O preço do quilo do bezerro também está subindo na mesma ordem de grandeza. E isso está levando ao quê com o nosso sistema de produção? A uma redução, ou seja, linear na relação de troca. Ou seja, cada vez mais eu preciso abater bois mais pesados para manter a mesma relação de troca do que eu tinha lá atrás. Ou seja, eu tenho que começar a pensar em abater animais cada vez mais jovens e cada vez mais pesados para fazer eu poder comprar esse bezerro
que está cada vez mais caro, né? Até porque ele precisa estar mais caro, porque tem um custo maior. Bem, qual variável econômica a gente consegue controlar hoje na fazenda? Vocês sabem qual vai ser o valor da arroba que vocês vão vender bois no ano que vem? Não. Você sabe qual custo de produção você vai ter? É possível saber. Ou seja, o nosso cenário é esse. Eu compro um bezerro, eu estou colocando aqui um bezerro valendo R$210 arrobas ou R$7 o quilo. Eu estou falando que o meu garrote vale R$160 arroba, ou seja, existe um ágio do boi magro em relação ao boi gordo. E eu estou falando que a arroba do meu boi gordo vale R$155. Se esse cenário representar a realidade de vocês, significa que isso aqui está me dando um ágio de 35%. Tem regiões hoje com ágio de bezerro mais caro. Isso significa que o meu boi magro tem um ágio de 3%. E se você vender um boi de 21 arrobas a R$155, você está vendendo ele por R$3.255. Isso significa que o seu bezerro custou R$1.400. Amanhã vai ter um leilão aqui na Canda, correto? Compre um bezerro amanhã de 1.400 conto e fala para vocês o que vocês têm que fazer com ele para você poder ganhar dinheiro. É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Se por acaso eu matar esse boi com 21 arrobas, nesse cenário aqui, eu consigo fazer uma reposição de 2,3 bezerros. Porém, se eu matar esse boi com somente 18 arrobas, eu consigo comprar, no máximo, 2 bezerros. Este é o nosso cenário. Aí você fala assim, mas eu vou abater ele mais pesado. Agora a pergunta é, quanto tempo a mais você vai demorar para bater esse bezerro? Então, a recria é o fator preponderante para a gente poder mexer nisso. Tá? Bem, feito isso, nós temos que estabelecer um planejamento. E para se estabelecer um planejamento, a pergunta, quanto custa? Eu tenho que ter um centro de custo na minha fazenda. Aqui eu só estou estabelecendo algumas premissas. Tá? Qual é a minha premissa? A minha premissa é que eu estou comprando um bezerro a R$210 arroba e eu vou vender ele depois, lá no final da recria, por 160 arroba como boi magro. Eu estou fazendo uma premissa que o meu pasto vale R$25 cabeça mês. Tem regiões um pouco mais, tem regiões eventualmente até com um pouco menos. Mas isso é só uma premissa. Estou falando que de sanidade eu gasto R$1,50 cabeça mês, estou falando que de mão de obra R$4, manutenção de benfeitoria R$3 e o seu salário de administração R$4. Isso nos remete a R$37,50 cabeça mês. Esse custo você tem que ter na sua mão. Ou seja, eu comprei um bezerro e agora na minha fazenda ele custa R$37,50 cabeça mês. Lembre-se que R$25 é o salário do seu pasto. Você não pode tirar o salário do seu pasto para investir em qualquer outra coisa. Você tem que investir no pasto. A arroba produzida a pasto ela pode se tornar a mais barata ou a mais cara, dependendo da situação, se você tem ou não tem pasto na fazenda. Bem, pensando nisso, agora na recria, você vai dividir o seu planejamento nas 3 fases clássicas do ano, do seu ano pecuário. Tá? Se vocês todo mundo aqui, imagino, se não gostar muito, deve gostar de futebol, né? Qual é o estádio de futebol onde todo time brasileiro tem medo de jogar? Quem? Responde aí. Que Maracanã. Vai jogar com o Flamengo? O Flamengo eu ganho fácil do Flamengo lá. Qual o time que todo mundo treme, brasileiro, quando vai jogar lá, treme? Jogar contra o Boca na La Bombonera. Se empatar, tá bom, não tá? Então vamos pensar nisso. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você for começar uma recria, você tem que estabelecer os ganhos nessas diferentes épocas do ano. Qual é a época do ano mais fácil para o animal ganhar peso? Época das águas. Qual é o ganho médio diário que você consegue na época das águas com sal mineral na sua fazenda? Eu consigo 700 gramas? Eu consigo 600 gramas? Eu consigo 800 gramas? Eu consigo 900 gramas? Você
tem que pensar nisso antes de começar uma recria. Depois você vai pensar nos extremos. Você vai pensar naquela segunda fase, que é a de outono, que é a de transição depois das águas, ou essa fase, que é a fase após a desmama. O planejamento tem que começar por aí. Bem, feito isso, nós vamos começar o nosso jogo. Quanto que esse animal está pesando a desmama e quanto que ele tem que estar pesando depois de 1 ano de recria? Se eu tenho os meus custos na mão, agora eu vou começar a fazer esse planejamento. Eu comprei o bezerro, eu estou pagando R$50 de ágio nele, 210 em relação aos 160 que eu estou vendendo. Quanto que tem que ganhar de peso por dia para pagar esse ágio? Não vou insistir para vocês fazerem essa conta. Isso significa o seguinte, um bezerro que pesa 200 quilos, que eu paguei R$1.400 nele, que ele tem 6,7 arroba vezes 50, dá R$333. Isso equivale a 2 arrobas de boi magro. O seu bezerro de 200 quilos, a hora que ele chegou na sua fazenda, ele custa 2 arrobas a mais, no desembarque. Ou seja, para se pagar essa conta, este bezerro precisa de ganhar por dia 170 gramas em 1 ano. Agora você vai pegar o seu outro custo, que é o custo do seu pasto, que é R$ 37,50 cabeça mês, que dá R$450 por ano. Isso equivale a 2 arrobas de boi magro. Soma-se as duas, já dá 230 gramas por dia, ou seja, 170 do ágio mais 230 do pasto. A hora que você soma esses dois, já deu 400 gramas por dia. Se o teu animal ganhar 400 gramas média diária dia, a única coisa que você pagou foi o custo do ágio e o custo do pasto. E o resto? E o sal mineral, e etc, etc, etc. Bem, tem médico aqui, para caso alguém entrar em depressão aqui? Não, né? Então tá bom. Eu vou lá e compro um saco de sal mineral e dou para esse bezerro. Suponhamos que eu paguei R$50 o saco de sal mineral, eu já transformo na minha moeda de pagamento, que é arroba. Isso dá 0,3 arrobas. A hora que você somar isso, em 12 meses, se o seu bezerro ganhar 5,2 arrobas, que eu estou arredondando ali, ou 426 gramas por dia, você não fez nada. Agora é a sua realidade, a não ser que esses números que eu apresentei aqui estejam fora da realidade. Se o seu bezerro não custar 7 conto o quilo, se o seu pasto de arrendamento não for R$25 cabeça mês, e se não custar R$37,50 cabeça mês. Esse é o nosso jogo. Sabendo que eu vou jogar, eu vou escalar meu time. Meu time conta com 5 zagueiros, 4 no meio de campo e 3 no ataque, porque eu não vou falar da fase de terminação, só vou falar da recria. Agora eu vou olhar a curva de crescimento do meu animal. Por que isto é importante? Porque eu tenho que dar nutriente para me potencializar o crescimento desse animal na hora certa. Ótimo. A carcaça ela é constituída de osso, músculo e gordura. E esses tecidos crescem de forma diferente, em intensidade diferente. Tá? Eu vou falar rapidamente isso aqui. O crescimento ósseo, ou seja, a estrutura do animal, tem a sua taxa de crescimento máxima aqui por volta da desmama. E, invariavelmente, eu quero dar lá mal um sal mineral para esse animal. Ou seja, eu não estou montando a estrutura do meu animal. Bem, feito isso, a puberdade aqui, onde o animal tem a maior taxa de crescimento muscular dele, por volta dos 18 meses de idade, vai coincidir no animal que eu estou recriando ele a partir da desmama aqui em junho, ó, exatamente aqui nos meses de fevereiro e março, onde os capim começam a diminuir a qualidade da sua proteína. Ou seja, o animal precisa de colocar músculo e eu só estou dando pasto para ele com sal mineral. Ele não vai expressar o crescimento dele de forma adequada. E, a partir daí, começa a diminuir a taxa de crescimento muscular e esse animal vai começar a colocar gordura para agora entrar na fase de terminação. Feito esse entendimento, eu monto o meu planejamento. Montei o meu planejamento. Se você foi lá na sua fazenda e que você tinha sua meta mínima, que era 5,2 arrobas, para você começar a querer trabalhar, e você acha que a sua fazenda é um espetáculo, porque
porque o seu animal ganhou 700 gramas na época das águas, com sal mineral, e por acaso ganhou 400 gramas aqui na época de outono, se você por acaso fizer um 0 a 0, ou seja, deixar o seu animal ganhando nada aqui no período da seca, você simplesmente conseguiu colocar 4 arrobas nesse intervalo de tempo. Você está tomando um prejuízo de 1,2 arrobas para o animal. Onde está o grande gargalo? O grande gargalo está aqui, ó. Eu faço menção ao estádio do Boca. Se você vai lá jogar contra o estádio do Boca, um 0 a 0 é importante. O que é o importante? É no período da seca, pós-desmama, eu estou construindo o meu animal para ele embalar nas águas. Então, eu preciso cuidar dele de forma adequada. Tá? Bem, então eu tenho que melhorar o GMD, o ganho médio diário, na seca, eu tenho que melhorar o GMD nas águas e eu tenho que melhorar o GMD no outono. Agora eu tenho que olhar para a curva do crescimento do meu animal, porque se eu começar a dar muita ração para ele antes da puberdade dele, que nesse caso vai estar aqui, ó, eu faço aquilo que a gente chama de boi-bolinha. Você dá muita energia para ele e ele fica pequenininho. Então, eu tenho que balancear a dieta dele. Mas ele está no pasto. O pasto é o coxo. Ou seja, eu formulo uma dieta que é pasto mais suplementação para que ele possa crescer e abater o mais pesado possível. Então, minha meta agora é fazer esse animal, ao invés de 700 gramas, que ele ganhe 800 gramas lá no período de águas, e ao invés de ganhar 400 no outono, passe para 600. E se por acaso eu conseguir fazer ele ganhar 170 gramas aqui, pós-desmama, eu já consigo pelo menos colocar 6 arrobas nele nesse intervalo de tempo. E se por acaso você for mais eficiente aqui pós-desmama e já colocar 370 gramas, você faz 7 arrobas ou 575 gramas por dia de GMD em um ano. Isso é o que a gente chama de uma meta de 7 arrobas na recria em um ano. Porque se você estiver trabalhando com menos de que 5 arrobas por ano, você está fora do jogo. Ou seja, você não paga as contas da fazenda. Tá? Então, como fazer este animal ganhar peso pós-desmama? Existem várias estratégias e a gente, obviamente, não tem tempo de falar sobre todas aqui. Tá? Bem, feito isso, eu vou suplementar o meu animal, porque eu sei que o sistema pasto é insuficiente para isso. Tá? Isso aqui mostra um compilado de trabalhos nossos. Por exemplo, não se usa mais sal mineral pós-desmama nos bezerros, porque eu sei que o sal mineral é insuficiente para fazer ganhar peso. Então, hoje, nós pelo menos já começamos a trabalhar com um proteinado que a gente chama de proteinado de baixo consumo. O que é isso? 1 grama de peso vivo do animal. Um bezerro de 200 quilos lambe 200 gramas. Ou eu posso, por exemplo, dar um proteico energético para ele. Eu posso dar um proteico energético para ele. Zequinha, também fui rindo do céu. Eu posso dar um proteico energético de 5 gramas para ele. Ou seja, 5 gramas por quilo. Ou seja, um bezerro de 200 quilos vai lamber 1 quilo de ração. É óbvio que o animal que está lambendo mais ração vai ganhar mais peso. Agora eu tenho que olhar a questão do custo desse negócio. E mais do que isso, eu tenho que fazer uma pergunta, ao suplementar ele aqui na seca, eu tenho que perguntar assim, qual é o meu pasto de águas que eu vou levar esses bezerros depois? Não suplemente os seus bezerros na seca sem saber para onde eles vão no período das águas, porque senão eles dão para trás, eles voltam. Vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, quando a gente faz hoje, isso aqui é média que a gente consegue colocar lá na fazenda, em Colina, mostra o seguinte, tá? Que ao suplementar com pelo menos 1 grama na época da seca, isso é a famosa retranca. Às vezes não paga a conta, fica no 0 a 0. Não tive lucro, mas também não tive prejuízo. Ou seja, eu paguei o ágio dele e eu paguei os R$ 37,50 que equivale do pasto. E na maioria das vezes o pecuarista tira isso da conta. Ele só fica olhando se eu vou gastar mais com proteinado em detrimento de usar sal mineral, por exemplo. Vamos olhar agora sobre a questão de estabelecimento, tá? Do que fazer com esses animais no período das águas. Isso aqui é um trabalho lá da Marcela mostrando o seguinte,
que quando eu suplementei, dei um proteinado de consumo baixo, 1 grama para os animais no período da seca, e dei sal mineral para esses animais no período das águas, eles ganharam 680 e poucas gramas. Quando eu peguei esse animal no período das águas e dei um proteinado de 1 grama para eles, eles ganharam 815 gramas a mais. Um adicional de 130 gramas a mais. Depois eu vou fazer uma referência de conta disso aqui para vocês. Porém, quando eu peguei o meu animal na seca e dei 1 quilo de ração para ele, e nas águas só dei sal mineral para ele, olha o que ele fez comigo. Ó. Ele ganhou, no mesmo padrão de pasto e sal mineral, 114 gramas a menos de desempenho. O que está mostrando isso? Se eu suplementar mais na seca, eu preciso continuar suplementando nas águas. E aí você tem que saber se a sua fazenda tem estrutura para poder suplementar nas águas. Se eu tenho coxo ou se eu não tenho coxo. Caso você não tenha estrutura na fazenda para fazer isso, você pode suplementar mais no período da seca. Porém, você tem que ter um pasto de mais qualidade a ser ofertado para esses animais no período das águas. São 2 lotes totalmente diferentes. Tá? Agora, o pasto, aquele animal que eu suplementei na seca e continuei suplementando ele foi lá. Ó, ou seja, ele continua bem. Bem, olhando um pouquinho sobre a questão de custo, este animal que ganhou 114 gramas a menos, se eu vender ele, por exemplo, no arroba de R$160 ou R$5,30 o quilo, no final da minha estação de águas de 4 meses, ó, esse lote aqui me deixou R$73 a menos do que esse. Pura e simplesmente porque eu escolhi uma estratégia errada para ele lá na seca anterior. Ou seja, eu estou comprometendo o meu desempenho, o meu resultado financeiro lá na frente. Bem, se eu pegar, por exemplo, o padrão médio de referência, eu até peguei um preço médio de sal mineral aqui da Canda. Um desembolso diário de sal mineral de 15 centavos cabeça dia. Peguei uns preços aqui com o Edinho. E eu peguei, por exemplo, o proteinado de 1 grama, tá? Onde eu tenho um desembolso de 56 centavos. É nessa que o pecuarista assusta, ou seja, eu tenho um desembolso de 40 centavos a mais quando eu saio do sal mineral e vou para o proteinado de 1 grama. Mas a pergunta é, você vive de quê? De desembolsar mais? Ou usando o que o Zequinha falou, de tirar mais dinheiro do bolso ou colocar mais dinheiro no bolso? Olhando isso, se eu pegar aquelas 130 gramas a mais e vendê-las a R$ 5,33 o quilo, eu tenho um retorno adicional de 69 centavos, sendo que eu gastei 41 centavos. Ou seja, a cada R$1 que você investiu em proteinado, te devolveu 1,7. 70%. Ou seja, qual investimento financeiro que você tem que dá isso de lucro? E mais ainda, lembra daquele número que eu falei de meta de ganho de peso no período das águas, dos 4 meses lá, que era de 800 gramas? Você já está conseguindo isso. Ou seja, o proteinado vai me ajudar a ter a minha meta de seca e a minha meta de águas. Ou seja, eu tenho que começar a planejar isso. Ou seja, eu já estou falando para vocês, tá, que você não vai usar mais sal mineral na seca e você não vai mais usar sal mineral nas águas. Tá? A não ser que você tenha esse pasto aqui. Nesse caso, tá, isso aqui é lá na fazenda em Colina, com somente sal mineral, um pasto de altíssima qualidade, os animais já estavam ganhando 1 quilo por dia. Ou seja, uma oferta alta de folha, num caso como esse, eu não preciso suplementar, porque o pasto já tem nutrientes suficientes para fazer esse animal ganhar peso. Ou seja, num caso desse, eu posso dar uma reduzida no meu desembolso com suplemento e utilizar somente sal mineral, caso queira. Uma alternativa nesses pastos de melhor qualidade, que a gente tem trabalhado muito, é o que a gente chama de sal aditivado. O que é isso? É o famoso meia grama por quilo, ou lamber aí algo em torno de 150 gramas por dia. Ao invés da gente simplesmente dar sal mineral, eu coloco um cheirinho a mais de farelo, eu coloco aditivo nesse produto, ou seja, eu potencializo o aproveitamento daquele pasto de alta qualidade. Olhando esse dado aqui, mostra o seguinte, ó, isso aqui era um pasto de braquiarão nosso lá, manejado em 2 alturas distintas, 15 e 35 centímetros. Olha que quando eu apertei a lotação, eu comprometi o meu GMD.
Ou seja, vocês têm que tomar cuidado que muitas vezes você aumenta a lotação e compromete o resultado do ganho médio diário, óbvio, de cada indivíduo. Ou seja, eu preciso de ficar atento a esses dois cenários, porque o GMD mínimo, eu preciso de segurá-lo. Eu estou de olho na lotação, mas eu não posso comprometer o GMD. Nesse caso, mostrando só uma diferença aqui, ó, foi praticamente quase 300 gramas a mais de GMD, pura e simplesmente porque eu mantive os animais numa maior oferta de folha. E nesse caso, quando a gente testou esse sal aditivado, os animais ganharam 120 gramas a mais. Mesmo padrão de um proteinado, quando eu troco do sal mineral para um proteinado num pasto cujo GMD é mais baixo. Ou seja, muitas vezes a gente consegue, nesse sal aditivado, eu tenho o mesmo padrão de coxo, não mudo nada, não mudo o manejo da fazenda, não mudo nada, e a gente consegue resultado positivo com isso. Tá? Nesse caso, eu teria um adicional de receita aqui de 63 centavos. Bem, finalizou o período de águas, você tem que saber aonde você está. Ou seja, você está no rumo certo, dentro do seu planejado de GMD, se você sabe que você está, ou se você não sabe se você não está. O período de outono ainda é uma segunda chance, ou a última chance da recria, para você voltar para a meta que você tinha estabelecido lá atrás. Então, você tem que ficar de olho sempre no planejado e no executado. Olhando isso, se eu estou querendo fazer o meu animal produzir as famosas 7 arrobas, eu tenho que estar neste alvo aqui, para garantir os 600 gramas por dia, tá? Dentro do meu planejado. Agora eu olho a situação que eu vou ter nos meus pastos. Tá? O mínimo que esse animal teria que ganhar seria 5,2 arrobas, a gente já falou sobre isso, e agora eu vou colocar os meus animais lá na fase de outono. Qual é a estratégia nutricional que eu vou usar no outono? A clássica, sal mineral, eu posso usar um proteinado de 1 grama, ou posso usar um proteico energético de 3 gramas, ou seja, um animal de 300 quilos vai lamber 900 gramas de ração, só para quem não está acostumado com esses números. Veja aqui que nós, quando trabalhamos com esses animais, dando sal mineral, proteinado de 1 grama e proteico energético. Aqui a linha branca em cima, com verde, quando eu dei proteico energético, eles estão mais pesados. Tá? Quando eu usei o proteinadinho de 1 grama intermediário, quando eu dei o sal mineral, mais o lote inferior. Vejam vocês que, nesse caso, a partir de abril, tá, começou a abrir aquela chamada boca de jacaré, ou seja, o desempenho dos animais que estavam no proteico energético começaram a montar. Não necessariamente isso vai acontecer no mês de abril, ou seja, vai depender das condições climáticas, se vai parar a chuva, ou seja, da qualidade da folha que está sendo ofertada para esses animais. E é extremamente importante a gente ficar atento a alguns detalhes que o seu boi está falando para você. Por exemplo, o boi fala com você pelas fezes. Se você chegar no seu pasto na época de outono e, por acaso, ver esse padrão de fezes, pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Não queira ver fezes aneladas nunca na sua fazenda. Tá? Então, assim, as fezes mostram para nós que o seu boi está te pedindo proteína e é hora de você mudar a característica do suplemento e ou da quantidade de proteína que você está oferecendo para os seus animais. Tá? Bem, feito isso, o que acontece? Nas diferentes épocas aqui do outono, olha, eu vou falar mais dessa barra cinza aqui. Veja que os animais no sal mineral estavam ganhando 600 gramas, chegou aqui no final do mês de maio, junho, ganhando menos de 100 gramas por dia. Ou seja, o animal está diminuindo a taxa de ganho. Essa é a fase mais crítica do processo de recria. Toda vez que o animal diminui taxa de ganho, ele ajusta a exigência de mantença dele. O que é ajustar a exigência de mantença dele? Ele pega as vísceras dele e diminui de tamanho, para que ele possa continuar sobrevivendo naquelas condições novas, né, com menos qualidade da dieta que ele está comendo, e não gastar tanto. E depois você vai levá-lo lá para um confinamento, por exemplo. Tá? Ao levá-lo lá no confinamento, você vai se surpreender com ganhos de peso vivo extremamente elevados. Então, assim, é muito comum o pecuarista não gostar de boi suplementado, porque quando ele vai levar o boi para o confinamento, ele tem aquela fase, mas não ganha peso.
Aí, quando eu deixo o boi sentir um pouquinho, ele ganha peso. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos lá em Colina e nós medimos, obviamente, o ganho de peso vivo, mas nós separamos e pesamos todas as vísceras dos animais. Nos primeiros 60 dias desse trabalho, os animais ganharam 344 gramas por dia desses órgãos aqui, ó, rumo, intestino e assim por diante. Ou seja, eu estou pegando no confinamento que eu tenho a dieta mais cara e o meu boi está comendo nutriente para crescer víscera, sendo que eu não deveria ter deixado essas vísceras cair lá na fase de outono. Tá? Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês nessa fase aqui. Eu já estou acabando, eu simplesmente agora peguei o que nós gastamos lá com consumo diário de sal, de proteinado e proteico energético, coloquei preços aqui, preços médios aqui da canda, que eu peguei aqui com o Edinho. Tá? E aqui começa o problema. No sal mineral, o pecuarista ia desembolsar R$15 em 3 meses e meio. A hora que ele vai para um proteico energético, ó, 10 vezes mais, R$166. A pergunta é, você quer desembolsar 15 ou quer desembolsar R$166? Quando você olha isso e olha a receita advinda do ganho adicional que esses animais tiveram, que eles ganharam 39 quilos, vendendo a 5,33, se você fizer somente esta conta, você vai concluir o seguinte, ó, no sal mineral me sobrou R$192, no proteinado de 1 grama sobrou R$233 e no proteico energético de 3 gramas sobrou R$216. Resposta óbvia, ou seja, vou usar um proteinado que vai me sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Mas você está olhando somente o pagamento de quê? Da nutrição. Agora é hora de você pegar e dar uma olhada no seu planejamento, como estava aquilo que você queria obter. Aqui está o desempenho médio desse lote de animais, do sal, do proteinado de 1 grama e do proteico energético. Eu simplesmente agora coloquei, ó, 400 gramas por dia era para pagar o ágio e o pasto. Agora eu coloquei os preços, ou seja, R$15 em 104 dias ou 15 centavos por dia. Este animal, para pagar 15 centavos por dia, ele precisa de ganhar somente 28 gramas por dia de peso vivo. Se eu vender a 5,33, eu pago esse sal mineral. Eu somo agora esses dois números. O meu animal precisa de ganhar 428 gramas para pagar o sal mineral, mais a conta, pasto e o ágio dele. E ele ganhou somente 372. Ou seja, eu estou tomando um prejuízo aqui de 56 gramas por dia. Eu já tomei prejuízo lá na seca, pós-desmama, e agora, na época de outono, continuo tomando prejuízo. Ou seja, 5 meses de outono com mais 3 meses de... 5 meses de seca com mais 3 meses de outono, eu já fui para 8 meses. Vai me sobrar somente 4 meses para tentar recuperar tudo. É muito pouco tempo. Tá? Quando eu passo por um proteinado de 1 grama, o animal, se ganhar 127 gramas por dia, ele paga o proteinado que ele comeu, que eu estou pagando uma diária aqui de 68 centavos por dia. Ou seja, ele ganhando 527, já pagou toda a conta dele. Ele ganhou 548, eu já saí do vermelho e fui para o verde. E se eu for para um proteico energético, ele precisa de ganhar 700 gramas, e nesse caso, ele também está no vermelho, mas ele está menos no vermelho do que o sal mineral. Resumo da ópera: sal mineral, nos pastos que nós temos como referência, não se utiliza mais. Agora passa a ser o mínimo de produto de 1 grama por quilo peso vivo. Ou seja, daí para cima, agora é estratégia, é planejamento, e quanto mais pasto de qualidade vocês tiverem, menor vai ser o desembolso em ração que vocês vão ter. Consequentemente, você vai se aproximar daquele GMD mínimo global que precisa para os animais terem uma recria eficiente, e para isso eu preciso de pasto de qualidade. Tá? Bem, pensando já no final, o que eu posso pensar nessa fase de transição também é que, se eu tiver agora uma ração, eu posso usar 0,5%, eu posso usar 1% do peso vivo, agora eu posso fazer substituição de pasto por ração. Por quê? Logo após essa fase aqui do outono, ele vai entrar na terminação. E a partir do momento que eu passar a dar mais ração para esse animal lá no pasto, antes dele ir para o confinamento,
eu já posso, por exemplo, tirar a ração de adaptação lá do confinamento. Ou seja, eu já ganho uma oportunidade de tirar uma dieta que é de difícil manuseio. Ou seja, eu ganho tempo olhando os dois lados, fazendo uma pré-adaptação desse animal antes dele chegar lá no confinamento. Tá? Ou mais ainda, se eu tiver num ano que, por acaso, a nossa região, pelo menos lá em Colina, tem dado muito veranicos aqui em janeiro, eu posso usar aqui uma estratégia de usar mais ração aqui para promover efeito substitutivo, e ao promover efeito substitutivo, eu prolongo a minha oferta de folha do meu pasto um pouco mais para frente. Isso é estratégia de uso. Tá? Bem, conferidas as metas, checa-se os resultados. Finalizando, você precisa estabelecer um plano de nutrição crescente para os seus animais. Como é crescente? Em função do planejamento nutricional que eu estou dando para diferentes categorias. Bezerro pós-desmama, época da puberdade dele e assim por diante. Tá? A gente acredita muito nesse sistema e qualquer sistema você tem que avaliar ele sempre pelo fim. Ou seja, pela carcaça que você está produzindo. Como está a carcaça que você está produzindo em termos de acabamento e como está a carcaça em termos de idade. Se você estiver entregando carcaça para o frigorífico acima de 30 meses, comece a repensar que daqui a um pouco tempo você não vai ter mais frigorífico querendo comprar de vocês. Lembre-se da China. Tá? Bem, eu tenho que estabelecer um prazo para me poder terminar meus bois. Eu estou colocando aqui confinamento de 4 meses. Ou eu posso terminar esse boi a pasto também com 4 meses. Hoje a gente consegue colocar 7 arrobas a pasto sem problema nenhum, desde que eu dê a mesma dieta que eu estou usando para o boi lá no confinamento. Tá? Agora eu estabeleço a minha meta da recria, igual nós fizemos aqui. Agora eu tenho que saber se o bezerro que eu estou trabalhando é adequado para me fazer tudo isso. Ou seja, é um ciclo completo e a gente precisa trabalhar de forma bem integrada com todos esses diferentes elos da cadeia. Tudo isso que a gente falou para vocês, chamado de conhecimento, ele é apenas uma ferramenta. Tá? Depende sempre de quem usa. Aqui tem vários usuários dessas tecnologias. Uns vão usar de forma adequada, outros não vão usar de forma adequada. Tá? Esse aqui foi um livro que nós escrevemos lá em Colina, contando com alguns colaboradores. Está aqui, inclusive, o professor Zequinha, que nos ajudou aí nessa parte. Tá? Se alguém tiver interessado nesse material, eu tenho alguns comigo aqui. E agradeço a atenção de vocês. Canda, a força do campo há 54 anos.